Beleza, começamos. Então, de novo, boa noite a todo mundo. Bem-vindos ao nosso segundo encontro, dessa segunda leva de encontros desse projeto Integração, que é um projeto que visa trazer as experiências da universidade, assim, as experiências que a gente pode ter na universidade presencial, principalmente, para esse meio remoto, para a gente poder conhecer um pouquinho mais do que os alunos podem fazer, quais que são as oportunidades. E esse nosso segundo encontro se chama Conhecendo a Licenciatura, que foi muito pedido, na verdade, no semestre passado. E a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho, das experiências, das vivências de alunos da biologia e alguns que não são mais da bio também, que as experiências deles, assim, dentro da licenciatura, dentro do curso e também como professores em cursinhos populares, como monitores também de disciplinas. E também a gente tem uma colega que participou do PIBID, vai falar um pouquinho disso também pra gente. Eu quero só salientar que vocês não esqueçam que a gente vai passar o formulário de presença, que é o que garante o certificado no fim de todos os encontros. E a gente vai passar ele do meio pro final desse encontro. E aí não esqueçam de colocar o nomezinho de vocês lá. Só para a gente salientar mais ou menos como é que vai funcionar. A gente vai ter um tempinho de fala para os nossos convidados, entre 10, 15 minutinhos. Também pode passar, porque hoje a gente não tem tanta gente assim. E eles vão contar um pouquinho de como é que são, teve gente que trouxe slides e tal. E eles vão conversar do jeito deles, assim, com vocês, e depois a gente vai poder abrir para uma conversa, para perguntas, o que vocês quiserem conversar, a gente vai abrir esse momento. Então, eu vou começar chamando a Lígia e a Monique, para elas poderem falar para a gente um pouquinho do trabalho delas. Oi, gurias. Vou desligar aqui meu Olá! microfone. Oi, gente, boa noite. Tá, isso, já pode começar? Tá. Oi, eu sou a Lígia. Eu tô ali pelo sexto, sétimo semestre de biologia na licenciatura. Eu digo sexto ou sétimo porque eu tô com as cadeiras um pouquinho bagunçadas. E Monique, você quer se apresentar? Acho que seria legal. Oi, gente, eu sou a Monique, eu tenho 22 anos, eu tô entre o sexto e o sétimo semestre. E mais alguma coisa? Eu sou do signo de peixes, não sei o que mais falar. Mas Acho que é isso. a gente vai comentar um pouquinho sobre como foi a nossa trajetória para chegar até aqui. E eu fiquei muito feliz com o convite, que eu acho que eu tive que parar e pensar, meu Deus, qual foi a minha trajetória até aqui? Então, tipo, eu espero que vocês gostem, que fique uma coisa divertida e que a gente não fale muito, né? Porque mal de professor é querer ficar falando o tempo inteiro e quando vê o tempo já foi embora faz tempo. A gente fez uma apresentação de slides, mas, tipo, não é nada pra copiar, nem nada. A gente só colocou algumas coisas, tipo, engraçadinhas pra ficar realmente uma conversa. Ai, amiga, para, boba. Não é pra copiar! Ah, tá. É isso aí. Tá. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Vocês conseguem me escutar, bem? Eu pedi isso tarde demais, né? Mas... ai, ai. Já vai pro automático. Bom, pessoal, eu vou falar bem rapidinho sobre a minha trajetória, sobre algumas coisas que eu fiz ao longo da faculdade. E depois a Lígia vai falar um pouquinho, mas sintam-se à vontade se vocês quiserem, tipo, parar para perguntar alguma coisa também. Eu acho que fica interativo, fiquem à vontade, tá? Bom, então. Então, gente, desde o ensino médio, vamos voltar, desde o ensino médio de 2015, eu sempre soube que eu queria trabalhar com pessoas. Mas, né, é uma coisa muito ampla. Eu sempre quis que meu trabalho, de alguma forma, contribuísse para a sociedade, mas eu não sabia o quê. Então, né, ali permite várias coisas dentro desse grupinho de trabalhar com pessoas. E eu saí do meu ensino médio com a certeza que eu queria dar aula, mas
não que eu queria dar aula de biologia, que eu queria dar aula de história. Então, tipo, uma certeza que eu tinha na minha vida era que eu queria dar aula de história, eu era apaixonada por história, a professora do meu ensino médio era incrível, então eu queria ser que nem ela. E, enfim, passei no vestibular para história, mas eu tinha 16 anos na época, acabei não indo, tinha que ficar em casa cuidando do meu irmão. Então eu comecei a fazer cursinho, e no cursinho eu descobri que, na verdade, não queria história. Na verdade, eu queria psicologia. E eu lembro que era um curso bem concorrido na época, então eu fiz 2 anos de cursinho, acordando, dormindo, sonhando com o Enem o tempo inteiro. E depois desse segundo ano, eu fiquei na lista de espera para psicologia pela URGS, e eu pensei, e se eu colocasse um curso um pouco, tipo, um curso que eu passasse com certeza no Enem, e fosse cursando ele enquanto eu não sou chamada em psicologia na URGS? Me pareceu uma ideia assim, ó, genial na época, e eu fui. E eu passei nesse curso, e eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, passei, tô indo para Porto Alegre. E ela me olhou, porque eu sou de Caxias, né? Nem falei. Eu sou de Caxias do Sul. Então minha mãe me olhou com aquela cara do tipo, como assim tu tá indo para Porto Alegre? E eu falei, sim, eu passei. E daí ela disse, tá, mas tu passou em quê? Tu passou em psicologia? E eu falei, não, mãe. Ela, tu passou em história? E eu falei, não, mãe. Então, na verdade, eu passei em biologia. Minha mãe fez exatamente essa cara, tipo, da onde tu tirou isso? Confesso que às vezes eu me questiono muito sobre isso. Eu acho que veio da época do cursinho ainda, que eu via que eu era muito boa em biologia, tipo, eu funcionava muito bem com aqueles conteúdos e acabei indo meio pelo automático, assim. E quando eu vi, eu estava cursando biologia. Claro, licenciatura. O bacharel, ele nunca foi uma opção para mim. Eu sempre quis a licenciatura. Então, né, nesse intermédio entre exatas e humanas, que eu pensei que eu queria humanas, eu fiquei nas biológicas. E foi isso, tipo, cheguei no curso em 2018/1 e estava lá cursando biologia e eu nunca tinha nem parado para pensar o que fazia um biólogo. Eu sabia que os biólogos, eles iam em saídas de campo, que tinham trabalhos de campo, eu sabia mais ou menos que tinha alguns biólogos que trabalhavam com laboratório, mas eu nunca tinha me visto nesses espaços, eu nunca tinha parado para pensar muito além disso, o que um biólogo poderia fazer. Como eu disse, eu fui exatamente para a licenciatura, então ao longo de todo o curso eu me questionei se era realmente o curso que eu queria seguir. Né, os meus colegas de barra que o digam, né? Porque eu fiquei o curso inteiro. Meu Deus, acho que eu vou trocar. Até, né, que eu decidi que eu não ia parar até que não desse muito errado, que eu visse que aquilo não era para mim com toda a certeza do mundo. E no segundo semestre, não sei se vocês são bichos, mas no primeiro semestre a gente tem uma cadeira chamada Química Orgânica Teórica Fundamental. E eu me apaixonei por essa cadeira. Eu sei que é meio estranho, né? Eu, na biologia, me apaixonei pela cadeira de química, mas eu me apaixonei. O professor, na época, era o professor Maurícios, e ele fazia o meu olhinho brilhar, assim, ele falava, e eu achava aquilo incrível, e ele sempre foi muito preocupado com os alunos, e eu olhava para ele e falava, meu Deus, eu quero ser que nem ele, sabe? Eu quero, tipo, fazer o olhinho dos meus alunos brilhar, se um dia for professora. E então, no segundo semestre, eu peguei uma monitoria de química orgânica. Tudo a ver com biologia, né? Porque eu coloquei o campus do Vale, onde ficava a salinha que eu ficava durante a monitoria. Então, eu ia lá com os meus resuminhos super pré-prontos, sentava na cadeirinha, colocava uma plaquinha escrito Química Orgânica Teórica Fundamental e esperava. E fazia isso todas as manhãs. E quando os alunos começaram a entrar, vários bichos começaram a ir lá para tirar suas dúvidas e tal, eu tirava o meu resumo e falava, olha só, eu vou te explicar com o meu resumo. E daí eu percebi que aquilo era muito bobo, porque ninguém entendia as minhas anotações, era uma coisa minha, e que eu estava fazendo aquilo errado, que eu sempre tinha entendido a construção de conhecimento de um jeito estranho, né? Como uma coisa que tu vai lá e tu ensina para uma pessoa. E eu vi que não era isso. Tipo, nas monitorias, aqui eu coloquei várias fotos de química maravilhosa, mas eu vi que nas monitorias, o que mais tipo, fazia com que essa construção de conhecimento acontecesse era quando a gente sentava, todo mundo ao redor da mesa, e ficava conversando. Então era uma conversa, e eu vi que os bichos se ajudavam, e eu ajudava com algumas coisas, mas que eu não sabia quase nada perto do que eles sabiam. E isso me encantou. Eu vi que essa troca de conhecimento era uma coisa incrível e que tinha algo diferente acontecendo ali. E eu pensei que o meu caminho poderia ser por ali. Então eu continuei na biologia. Eu tentei laboratório, tentei por muito tempo trabalhar com laboratório e eu não me achei muito nisso. Eu não vi um sentido para mim em trabalhar com pesquisa. Então, ano passado, eu entrei para o PIBID,
O PIBID, para quem não sabe, ele é um programa institucional de iniciação a bolsas de docência. O principal objetivo dele é fazer com que os alunos não larguem a licenciatura, porque tem muita evasão, tem muita gente que deixa a licenciatura para ir para o bacharel. Então, o PIBID era esse o objetivo dele, era trazer alunos para a docência, deixar ela mais divertida, mais interativa, e também fazer com que os alunos tivessem mais contato com o que é de fato ser professor. Então, eu fiquei um tempo ali no PIBID, e eu fazia parte de um subprojeto. Então, tem vários projetos, tem projetos maiores com subprojetos menores. Eu fazia parte do subprojeto interdisciplinar Química, olha Química de novo, e Biologia. Então, a gente tinha professores da faculdade que eram supervisores. A de Bio, acho que ainda é a Maríndia, que é da Genética 1, que é maravilhosa. E da Química, eu lembro que era a Camila, que também é maravilhosa. Então, a gente fazia várias reuniões em grupo com o pessoal da Química, com o pessoal da Biologia, e saíam vários debates legais dali. E a gente também tinha uma professora supervisora, só que essa professora era da escola. Então, o PIBID ele trabalha com escolas estaduais, e eu não lembro se tem municipais. Mas essas eram as 3 escolas que tinham, né, quando eu estava no PIBID, acho que ainda tem. Eu trabalhei no Gema Angelina Belia, com a professora Luciana, que era incrível. E eu cheguei no PIBID cheia de ideias, glitter, coisas maravilhosas, do tipo, meu Deus, eu vou fazer uma página no Insta e os alunos vão amar, eu vou fazer um canal no YouTube e eu vou ser, meu Deus, muito didática. E a realidade que eu encontrei não foi bem essa. Eu também pensei que eu ia conseguir dar aula presencial e não foi bem isso que eu encontrei o ensino à distância. E nesse ponto, ao mesmo tempo em que foi um pouco frustrante de ter sido à distância, eu aprendi muito também com o PIBID, de como ser professor vai além de tu jogar conteúdo nas pessoas, é muito mais de tu conhecer os teus alunos, de tu ver tipo, as necessidades que eles estão passando naquele momento, como tu pode ajudar, e ajudar esses alunos a acreditarem neles mesmos, né? E, enfim, infelizmente, outras ajudas que não partem do governo, então juntar verbas para conseguir impressões, muitos dos alunos não tinham nem computador, nem celular, nem internet, eu chegando com as minhas ideias de Instagram, sabe? Tudo foi pro saco, foi um cair na realidade mesmo, sair da minha bolha, ver que, tipo, os alunos estão passando por dificuldades que muitas vezes a gente nem enxerga, e foi uma experiência incrível, assim, foi muito, muito, muito incrível. A gente teve várias reuniões de formação, e é um espaço muito aberto para ideias novas, mas também é muito, muito bom para te colocar os pés no chão e ver o que é ser professor, que é muito mais do que tu só desenvolver meios de passar conteúdo para esses alunos. Eu gostei muito do PIBID, eu acabei saindo, né, por motivos pessoais de trabalho, mas é uma experiência incrível. Eu deixei uns links no slide, eu posso mandar para vocês depois, que tem alguns contatos, algumas plataformas, tem o Instagram, acho que tem o site do PIBID também. E se vocês tiverem qualquer dúvida, depois eu fico à disposição para responder, sem problema nenhum. Coloquei uma animação que sai. Mas é isso, eu acabei me encontrando nesse momento, né? Porque a gente está sempre mudando, mas eu acabei me encontrando na licenciatura. E eu digo que a biologia ela começou a fazer sentido com a lente da licenciatura. Então, eu comecei a ficar apaixonada pelo curso partindo da licenciatura, sabe? Pensando em sempre trazer coisas novas e encantar os meus alunos para que eles possam ver o quão incrível é a faculdade, o quão incrível é trabalhar com pesquisa e como eles podem sim ocupar esses espaços. Isso foi o que me encantou e o que faz assim o meu mundo girar atualmente. E é isso, gente. Só falei bem rapidinho. Vou passar agora para a Lígia. Ai, Monique, você é linda. Posso apresentar aqui? Ah, pode. Deixa eu ver aqui. Tá indo? Calma, deixa eu ver. Oi, o nervoso. Oi. Tá indo? Tá, então, gente, eu sou a Lígia, como eu já tinha falado, eu não sei por que eu falei de novo. E eu vou só mostrar também um pouquinho da minha trajetória e como é que eu me achei na licenciatura e na biologia, porque é um caminho que dá algumas voltas e que nem eu entendo muito como é que ele funcionou. Eu, desde pequena, gostei muito de desenhar, e eu desenhava bem, e todo mundo na minha volta sempre me incentivou muito a continuar nesse caminho, e a continuar desenhando, a vender a minha arte na praia, e coisas assim. Então, durante toda a minha infância e adolescência, eu achava que o que eu tinha para fazer era ser artista, e era a única coisa que eu era boa, basicamente, na minha cabeça.
E daí chegou a época do terceirão, tu tinha que fazer escolhas, e eu estava muito perdida, não sabia para que lado ir. Todo mundo me dizia para ir para artes, mas eu também não sabia se eu queria artes, e daí eu ficava meio confusa. Eu passei por um tempo que eu pensei que eu queria design gráfico. Eu passei por um tempo que eu achei que eu queria ser designer de interiores. Eu passei por um período de tempo que eu achei que eu queria arquitetura, e daí o meu professor do ensino médio me disse que em arquitetura tu tinha que entender aqueles números imaginários, e daí eu me revoltei, e eu disse, eu não vou fazer arquitetura, mas nem que vocês me paguem. E daí, no final, eu decidi que eu ia ir para artes, que era isso que eu queria. Eu virei completamente artista, tipo, em todos os sentidos da palavra, porque eu achava que era exatamente isso que eu queria, e todo mundo me incentivou e me disse que eu tinha que ir para esse lado. Então, tá bom. Fui pro cursinho, fui correr para tentar aprender todos os conteúdos para passar no vestibular, para passar no Enem. Eu estudei que nem uma condenada para então ser bicho URGS em artes visuais. E eu estava muito contente, muito feliz. Fiz, assim, 3 dias de curso e daí eu percebi que eu odiei. E que eu fiquei 1 ano, quase 2, na verdade, porque teve um ano que eu não estava no cursinho, que eu fiquei estudando para passar num curso que eu simplesmente tinha detestado. E foi ótimo. Eu fiz um semestre, detestei. E naquela época, não sei se está assim ainda, não tinha como fazer transferência interna de artes para biologia, porque estava passando por uma mudança de currículo e coisa assim. Então, eu tinha que fazer o Enem vestibular de novo. E para quem me conhece, eu não sou uma pessoa que é muito legal de fazer prova, não. Assim, eu entro em crise, eu morro, eu tenho diarreia, vomito, é péssimo. E eu sei que é muita informação e a gente está numa gravação, mas é horrível, entendeu? E eu tive que fazer isso tudo de novo e fiquei mais 1 ano estudando que não tinha solução na minha vida e estudando horrores para conseguir passar em biologia. E enquanto eu estava passando por tudo isso, eu percebi que eu queria biologia, porque eu comecei a ver que eu sempre gostei muito de ensinar, que sempre que as pessoas me diziam, nossa, você me explicou isso muito bem, nossa, que lindo seu resumo, você poderia me explicar a biologia? O meu olho brilhava e eu gostava, e eu me sentia muito bem, e foi uma coisa que eu reprimi por muito tempo, porque todo mundo me dizia que eu queria artes, e que eu deveria fazer artes. Então era uma coisa reprimida, e que vinha muito daquilo de professor não vai ganhar dinheiro, o professor não tem futuro, e falas como professor é quem não conseguiu ser pesquisador, que eu já ouvi por aí, e isso me fez muito mal na época. Mas, enfim, descobri que eu queria ser bióloga, no caso, professora de biologia. Eu também entrei na biologia mais pro lado da licenciatura do que para ser bióloga, embora eu tenha tentado ir pro lado do laboratório, mas realmente não é para mim. E eu decidi fazer biologia mesmo sem entender uma merda do ciclo de Krebs. Inclusive, esse foi um dos meus problemas. Eu não sabia muita coisa de ciclo de Krebs e eu detestava insetos e todo mundo me dizia que não tinha como fazer biologia porque eu não gostava desses conteúdos. Uma coisa bastante revoltante e uma bobagem. Tu pode fazer biologia mesmo que você odeie insetos e não saiba do ciclo de Krebs. Você vai aprender na faculdade. E, enfim, estudei horrores. Fiquei 1 ano inteiro. Eu estudava, tipo, isso na parte das férias, que faltava bem pouquinho para fazer o vestibular. Eu estudava, tipo, das 8 da manhã até as 11 da noite sem parar. Todo mundo me convidava para fazer coisa e eu, não. Tô estudando para tentar passar nessa merda, porque eu não aguento mais na minha vida. E finalmente passei bicho URGS em 2018, mas não fui bicho no listão. Foi tipo, não foi na primeira chamada, não foi na segunda chamada, não foi na terceira chamada, foi assim quando as aulas já tinham começado. E eu admito que até que foi um pouco bom ter passado por tudo isso. Também pelo fato, porque quando eu entrei na biologia, eu tinha saído de um curso que eu estava detestando e entrei para um curso que eu sabia que eu ia gostar e que eu já estava muito decidida no que eu queria. Então, quando eu entrei, eu estava completamente cheia de determinação e, por conta disso, eu tirava foto de tudo. A primeira aula que eu tive foi com a Rosinha de fungos e, por conta disso, eu me apaixonei completamente por fungos. Inclusive, não sei se eu teria gostado tanto de fungos se ela não tivesse sido a minha primeira cadeira que eu tive na biologia depois de 1 ano tentando passar e tendo passado pela experiência de artes. E daí, aqui eu fiz um compilado de várias imagens que eu tirei do meu Instagram, porque eu era completamente obcecada em fungos. Não eram só aquelas, também tem essas. Eu achei um cogumelo gigante. E, enfim, fungos era completamente a minha paixão. Em um dos Halloweens, porque no meu condomínio as pessoas fazem Halloween, eu me vesti de cogumelo, porque basicamente eu estava obcecada, passava 80% do meu tempo falando sobre fungos e nos outros 20% eu torcia para alguém falar um pouquinho mais para eu poder falar mais de fungos. E, inclusive, por conta desse meu amor por fungos, eu tentei a experiência de laboratório por 1 semestre, foi voluntário, e não gostei muito. E daí, eu consegui entrar para monitoria de fungos,
E eu assisti a cadeira da Rosinha, portanto, 3 vezes inteira. Porque na época era presencial, tu tinha que assistir toda a aula dela, daí ficar para a parte prática, e na parte prática tu ajudava todos os alunos e etc. Então eu assisti no mínimo 3 vezes essa cadeira, eu sei ela de cor, e se vocês precisarem de ajuda com fungos ou conhecerem alguém que precisa de ajuda com fungos, estamos aí, porque realmente assisti 3 vezes essa cadeira. E foi uma experiência muito legal, só consolidou mais ainda a minha vontade de ensinar. Eu sempre me diverti muito com os alunos, sempre achei muito legal ajudar, até mesmo aqueles alunos que chegavam e diziam, nossa, eu odeio fungos e eu odeio essa aula. Mas eu me diverti ajudando essas pessoas também. E, por fim, chegamos à época em que estamos agora. E eu comecei a perceber que foi muito bom ter trocado de curso. E que, por mais que antes eu achava que, eu sei de artes, então eu não posso ser artista. Hoje em dia eu trabalho com arte. Eu também trabalho com design, mas voluntário daí. Também trabalhei com design pago, enfim. Mas agora eu sou, qual é o nome disso? Coordenadora no Emancipa e professora no Emancipa, que é um cursinho popular aqui da minha cidade, de Gravataí. Na verdade, também tem em Porto Alegre. Inclusive, Monique, já te convido para entrar na conversa agora. E é um cursinho popular. Eu entrei em 2019, eu acho, quando era presencial, mas eu dei pouquíssimas aulas presenciais. E em 2020 me convidaram para entrar para o Emancipa para dar aula online. E foi muito massa. Está sendo muito massa. Aqui eu coloquei um print de eu explicando, porque queria explicar um pouquinho como é que isso tudo funcionou. E aqui eu só queria comentar que se tu pensa em fazer trabalho voluntário e coisas assim, tu tem que pensar que, assim, por mais que tu não seja pago, tu ganha primeiro memes. Todas aquelas coisas ali embaixo são memes que os alunos fizeram, tiraram um print da gente enquanto a gente estava dando aula, e eu amo eles, eu uso eles todos os dias, principalmente aquele que eu tô assim, todos os dias para qualquer coisa que as pessoas falam. E é muito gratificante também ver as mensagens de tipo, poxa, passei por causa de ti, não teria conseguido. E, enfim, aumentou mais ainda o meu amor pela licenciatura. Monique, quer falar algo? Eu participei de um cursinho pré-vestibular ano passado. Eu entrei no Dandara dos Palmares e eu fiquei por um tempo curto, porque depois eu entrei no PIBID e eu não tinha mais tempo para lidar com tudo isso. E hoje eu dou aula no Emancipa com a Lígia. Então, também tive uma pequena trajetória por cursinhos populares. E é uma experiência maravilhosa, não tem nem como medir, assim. É tu dispor do teu tempo para poder ver o brilho nos olhos dos alunos, mesmo, né, com a câmera desligada, é tentar sentir o brilho dos olhos com as palavras deles. Mas, é muito gratificante mesmo, assim, ver os alunos acreditando que eles podem ocupar esses espaços que às vezes são reservados para poucas pessoas, né? Que é a faculdade. É realmente muito, muito legal. E é muito legal também ver pessoas que, claramente nunca tinham ouvido falar de conteúdos que são muito básicos e dados, supostamente dados no colégio, finalmente entendendo aqueles conteúdos e se interessando, sabe? E tem sido muito legal ter a liberdade de poder trazer memes em sala, que eu não sei se numa escola seria tão possível, mas poder trazer memes, poder trazer histórias que eu posso trazer para cá e mostrar no conteúdo de biologia para contextualizar e fazer com que eles gostem mais dessa matéria. E aqui a gente só queria explicar um pouquinho como é que tudo isso funcionou agora no EAD, né? Até por se alguém ainda quiser tentar entrar em um cursinho popular, mesmo sendo nessa modalidade. No Emancipa, o que a gente faz é... A gente tem uma turma no Classroom e a gente também tem o G Suite. E por conta disso a gente grava as nossas aulas, mas elas são dadas ao vivo. Nesse ano eu tô fazendo um negócio que é muito legal, que eu tô dando aula junto com a Monique. Então, ao mesmo tempo, literalmente, as duas com a câmera ligada, conversando com os alunos e fazendo aula. Isso tem sido uma experiência incrível, que eu nunca imaginei que seria incrível, porque eu sou uma pessoa péssima em trabalho em grupo. Eu odeio com toda a minha vida, porque eu sinto que as pessoas nunca fazem. Monique, você faz, eu te amo com toda a minha vida. E é surpreendente o quanto tá dando certo. Aqui eu coloquei alguns prints da gente dando aula, uns prints dos nossos PowerPoints, porque a gente se diverte horrores fazendo eles. Como vocês podem ter visto nesse aqui, eu acho que deu para ver que a gente se diverte fazendo PowerPoint. E Monique, quer falar dessa parte aqui? Eu coloquei aqui alguns dos cursinhos que eu lembrei, que eu sei que tem em Porto Alegre. Então, se vocês tiverem interesse e tempo e disponibilidade, tudo isso, eu gostaria que no início da minha graduação tivessem me apresentado os cursinhos de Porto Alegre. Então, eu trouxe alguns deles. A grande maioria deles, se não todos, tem página no Instagram. Então, é bem acessível. Se vocês realmente tiverem interesse em... Né, ser professor é
é ser político, é uma coisa política, então se vocês quiserem atuar diretamente nesses cursinhos pré-vestibulares, eu trouxe alguns deles aqui para vocês. Eu posso mandar os slides também para a Fê, de repente depois ela manda para você. E eu também tinha muita vontade de ter tido essa oportunidade de conhecer, eu nem sabia o que era. Uma menina da química que mal me conhecia me chamou no WhatsApp e disse: você quer dar aula? E eu disse: não sei do que você está falando, como isso funciona. Então eu acho muito legal ter essa oportunidade de contar como é que isso tudo funciona, como é dada essas aulas e o quão legal é, o quanto vale a pena para tu relembrar os conteúdos da faculdade. Eu vou melhor nas cadeiras porque eu estudo para elas, tentando dar aula na Emancipa. Então, eu realmente recomendo e é uma experiência simplesmente incrível. Inclusive, vim com a camiseta deles hoje para dizer que é muito massa. Ah, você colocou isso, eu uma acho. afirmação também. Eu Verdade. acho que eu coloquei ele. Ai, meu Deus. E a gente falou por meia hora. Ai, desculpa, é isso. Foi mal, Fê. Os primeiros minutos foi eu, gurias, não se preocupem. Tá. E tá tudo bem, porque é uma conversa mesmo. Inclusive, a gente tinha chamado mais uma pessoa, mas aí ela não vem, então. A galera tá elogiando bastante aqui nos comentários, hein, gurias? Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem falar, fiquem à vontade. Por favor, gente, podem ligar o microfone, a câmera. Se sintam à vontade. A gente é bem feliz. Amados. A gente tem uma pergunta aqui nos comentários sobre o PIBID, eu acho. Fale, Limão. Sobre como funciona mais a fundo. Tá. Assim, o PIBID, a intenção dele é tu ir para a sala de aula, tu assistir várias aulas da professora que tu vai estar acompanhando. E depois que tu assistir essas aulas, tu tem a liberdade de dar aulas. Tem professores que te chamam para dar tuas próprias aulas do jeito que tu quiser. Tu tem liberdade para criar projetos. Então, teve umas alunas que fizeram tipo mini cursos com os alunos sobre, acho que era hormônios sexuais, uma coisa assim. E daí, tipo, eles fizeram tipo um mini curso mesmo com os alunos, que eles iam para informática, pesquisavam, depois voltavam, faziam quebra-cabeça. Então, tipo, tu tem liberdade de criar, assim, cursos junto com a professora responsável. É bem, bem aberto, assim, que eu lembre. E tu também faz muitos cursos de formação, o próprio PIBID tem muitos seminários, tem, tipo, seminários fixos todos os meses, e tem cursos de extensão que são feitos só para o pessoal do PIBID. Então, eu fiz um curso de divulgação científica no contexto escolar e fiz um de educação inclusiva. Então, é muito legal. É bem, bem legal. Se tiver alguma dúvida específica, mas ele é bem amplo assim mesmo, sabe? Tu tem bastante liberdade. Ah, só uma coisa. Eu acho que tu tem que fazer relatórios. Eu não peguei essa parte porque eu acabei saindo um pouco cedo, mas eu acho que todo ano tu tem que entregar um relatório de atividades e tu também pode escrever artigos científicos sobre os teus projetos de educação que tu fez. Isso também eu sei que pode. Tá bom. Sobre a seleção, até esqueci de comentar. Eles publicam editais no site e às vezes a Congrade manda por e-mail, mas eu acho que pelo site eles sempre publicam quando tem vagas, pelo Instagram também eles publicam. Agora eu acho que está aberto para uns cursos, mas para biologia eu acho que dessa vez não abriu. E tu tem que mandar uma documentação. Essa é parte meio xarope, tipo, tu tem que imprimir um monte de formulário, preencher, aí digitalizar, enviar para eles, digitalizar documento, título de eleitor, sabe? Tem essa parte bem de papel mesmo que tu tem que enviar. E tu tem que fazer uma carta de intenção, pelo menos para bio, eu sei que tu tem que fazer uma carta dizendo por que tu gostaria de entrar no PIBID. É bem tranquilo, tipo, só falando mesmo, quero ter experiência, blá 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 blá, escreve ali a cartinha e manda. E eles dão notas. Eu tenho que mandar o histórico escolar. Eles dão meio que pontuações, tipo, para tua carta, para o teu histórico, e depois eles somam e fazem a classificação. Só que o PIBID, pelo menos da Bio, ele tem muita pouca gente. Tá realmente bem triste. Porque, tipo, tem muita pouca gente e o pessoal sai com muita frequência, eu tive que sair. Então, se tu fica na lista de espera, tu é chamado muito rápido, sabe?
Isso é bom para quem quer mesmo entrar. Nossa, eu te recomendo muitíssimo e é muito legal. Sério, é uma oportunidade assim que é difícil ter uma igual a essa. É muito bom. Muito massa, gurias. Muito obrigada. Eu Nada, vou, muito obrigada. eu vou agora chamar a Ale, o Samuel e o Luiz, que eu não sei se vocês até colocaram no slide ali, mas aí eles são a turma de profs do SOS. Ali, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas né? E Isso mesmo. eles vão falar também um pouquinho sobre a experiência deles. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alessandra. Sou do SOS junto com o Prof. Luiz e com o Prof. Samuca. Eu sou o Luiz, como a Ale falou, também sou prof, e é um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite, achei bem maneira a iniciativa de vocês e gostei muito de ouvir o relato aí das meninas. Samuca? Ah, tá. Não, desculpa. Eu tava. Meu irmão me chamou aqui ontem. Eu acabei me embaraçando aqui. Eu sou Samuel, galera. Desculpa qualquer coisa aí. Sou professor do SOS junto com a Lê e o Luiz e a Duda, né? Que não pôde estar aqui no momento, mas que faz parte do clã SOS. E tô muito feliz de estar aqui e compartilhar essas experiências, né? Porque no fim das contas é isso que é mais importante. Ainda mais para quem está começando, para quem já passou, ter essa troca de experiência, assim como a gente faz com nossos alunos, né? É sensacional. Então, posso começar, pessoal? Tudo bem? Tranquilos? Tá bem. Eu vou começar, então, falando como eu cheguei da biologia até o SOS, né? Que é o cursinho que a gente dá atualmente. Falar um pouquinho do SOS para vocês, só para a gente explicar onde a gente está agora, né? O SOS é um cursinho que começou ali por meados de 2017, 2018, por uma iniciativa de dois rapazes, o atual professor de História e o professor de Geografia, e ele começou no Colégio Padre Reus, na zona sul de Porto Alegre. E foi uma iniciativa bem legal que foi crescendo com o tempo. E eu tive o prazer de entrar em 2018, eu estava na biologia na época, eu conheci os meninos já fazia um tempo, e eu adorava apresentações na faculdade, no colégio, desde sempre, sou muito palestrinha, eu adorava apresentar, assim, sabe, apresentar era o meu momento, eu largava o papel, ficava assim, sabe, parceiro desse momento. Então eu super pensava, a aula deve super ser minha aula, super ser minha praia, porque eu adoro isso. E não deu outra. A primeira vez na sala de aula com os alunos assim foi muito bacana e nunca mais quis parar. Até hoje então continuo lá e é uma coisa muito massa. A gente trouxe aqui umas fotos para mostrar para vocês depois do cursinho, mas enfim, eu não vou me estender muito e foi mais ou menos essa minha trajetória. Mas assim, a principal motivação para dar aula é uma coisa que a Lídia comentou sobre estudar ainda mais as cadeiras, estudar um pouco mais de conteúdo. E no meu caso, no meu ensino médio, teve conteúdos que até vi de forma muito fraca. E aí, quando eu repassei por eles, eu pensei, tô entendendo melhor agora. Tipo, uma bacana, assim, poder relembrar e reforçar ainda mais os conceitos, né, de bio na nossa cabeça. É uma coisa muito massa. Sobre a minha trajetória no cursinho, né, eu não estive lá desde a sua criação, que nem o Luiz, né, mas eu fui convidada no ano passado, tipo, no começo da pandemia, tipo, não tinha nem dado ainda, assim, as coisas. E a gente se encontrou, eu conheci o Samuca, o Luiz lá, né, foi bem legal, no nossa primeira reunião. E a nossa primeira aula tinha 90 alunos. E daí a gente teve que se separar. Se lembra, gente? A gente tinha que estar 2 períodos e tinha 6 períodos na manhã do sábado, que era quando a gente dava aula antes. Agora a gente mudou os horários e tudo por causa do EAD, né? Mas a gente teve que dar 2 períodos para uma turma, 2 períodos para outra e 2 períodos para outra. Porque a gente dividiu tudo em 3 turmas, cada uma de 30 alunos. Então, foi uma loucurada, assim, foi tipo a primeira aula que eu dei na minha vida e foi tipo a manhã inteira de aula. E foi extremamente cansativo,
E foi o último final de semana a gente começar, tipo, todas as inscrições, assim. Mas foi muito divertido estar na sala de aula com os guri e ver os alunos curtindo o conteúdo e ter aquela experiência de professor, assim. Deu um nervosismo, mas foi muito legal. Eu acho que uma das melhores coisas que eu consegui, porque quando eu entrei na facul, eu não queria fazer licenciatura. Eu queria fazer bacharel, porque eu pensei que eu não era boa como prof. E daí, só que o problema é que, como eles estavam mudando o currículo, todo mundo que entrava pelo vestibular entrava automaticamente na licenciatura, e só depois mudava. E daí eu fui ter, tipo, uma aula de licenciatura para ver se eu gostava ou não, e eu só me apaixonei, assim. E eu acho que me apaixonei, tipo, imediatamente, Eu sabe? só me apaixonei. E eu me apaixonei, tipo, na segunda aula de licenciatura, assim. Então, eu nem sei como é que eu pensei em passar pro bacharel, sabe? Em ir pro bacharel em algum momento, porque com certeza, tipo, a minha graduação, boa parte do que eu faço, eu penso em como fazer isso de uma forma de educação, como eu pegar o conteúdo que eu tô aprendendo e que é legal eu aprender, mas como é que eu posso transformar isso em uma divulgação, como é que eu posso fazer esse conteúdo ser acessível para todos, como é que eu posso fazer meus alunos pensarem criticamente sobre o conteúdo, não só ter o conteúdo, como olhar ele e se apropriar desse conteúdo, certo? E conseguir utilizar a lógica que tu usa com as coisas que a gente aprende, né, na biologia e tudo, para outras coisas, né? Todas essas coisas de negacionismo, todas essas coisas que a gente deveria já aprender na escola e muitas vezes a gente acaba aprendendo no cursinho, né? Acho que os guris aqui podem afirmar junto comigo que muitas das coisas que a gente ensina no cursinho parece que os alunos, tipo, nunca viram na vida, assim, sabe? Sim, Muitas coisas, tipo, eu acho que a gente teve uma aula de câncer, umas aulas de ecologia, de espécies invasoras e tudo, que eles ficaram, tipo, inacreditável, assim, sabe? Umas coisas que que eles não tinham no ensino médio, e a gente também não teve, eu não tive no ensino médio, tipo, o que é uma espécie invasora, sabe? O que é essas coisas, sabe? Então, tipo, esses conteúdos básicos que não só ajudam o aluno a se apropriar do conhecimento e poder ocupar o espaço da faculdade, né, que eu acho super importante, que nem a Monique e a Lígia falaram, mas também que tornam eles mais críticos com relação ao mundo à sua volta, né? Sabem dos problemas ambientais, sabem dos problemas de saúde pública, porque a biologia ela é muito multidisciplinar, né? Então, envolve saúde, envolve política, envolve educação ambiental, envolve arte, certo? A Lígia aí, arte, envolve se expressar, né? Então, eu acho que a gente traz muito desse conteúdo para a sala de aula, assim, e eu acho que é uma experiência que a gente ensina, mas a gente aprende muito. Eu acho que eu aprendi muito esse ano. Eu acho que os guri também, assim, eu acho que toda aula que eu dou, eu aprendo muito com eles me ensinam muito, sabe? Eu acho que é muito legal essa troca de sala de aula, essa falta, a gente não tem essa autoridade, né, essa separação do aluno, a gente consegue se envolver com ele, sabe? E estamos abertos a trocas e a experiências com eles, sabe? Então, acho que se alguém conseguir um cursinho popular, porque literalmente a gente é pago com amor, né? Porque a gente não é pago, na verdade, a gente não tem dinheiro por causa das nossas aulas e a gente faz tudo por amor. E é muito, muito bom. É um amor muito bem recebido. Então, quando eu entrei na graduação, apesar de eu ter entrado já para licenciatura, eu não pensava, nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser professor. Eu entrei na licenciatura mais como meio que eu já gostava muito de biologia desde criança. Eu já sabia o que eu queria fazer quando eu entrasse em biologia e ia ser da área da pesquisa, entende? E eu nunca imaginei que eu ia ser professor. Eu quis entrar na licenciatura mais como se fosse ter uma carta na manga caso eu não conseguisse passar de primeiro no mestrado e eu não tivesse uma possibilidade de trabalhar como professor, né, enquanto esse tempo, né. Eu percebo agora, né, que como a minha mente era fechada naquele momento, mas que com o tempo eu fui gostando muito dessa área da licenciatura, tendo as cadeiras de licenciatura, como a Lê comentou, e
com a questão do SOS, o Luiz, ele tinha entrado antes que eu no SOS, né? Eu sou amigo de infância de um dos proprietários, né, que criaram o curso SOS, e ele tinha me convidado também para participar. E eu neguei, porque não era aquilo que eu estava querendo, né, no momento. E com o tempo, com o Luiz me chamando e também eu começando a gostar cada vez mais daquilo, conforme eu fui tendo as cadeiras do curso, eu aceitei, e, nossa, foi a melhor decisão que eu podia fazer na minha vida, né? Até a Ale estava comentando da vez que a gente se reuniu e, sabe, foi uma faísca, assim, poder ter o Luiz e a Ale ali próximo de mim, a gente, estando todos os professores do SOS, estando lá porque estavam por amor ou estavam por curiosidade como seria aquilo, né? Eu tava morrendo de curiosidade, ao mesmo tempo muito ansioso, muito inseguro do que imagina, tá no meio da sala de aula, né? Tu tá com uma posição de professor, tu sente, meio que travado, né? Eu fiquei com medo de travar em vários momentos, isso causava muita agonia. Mas a primeira aula que a gente teve, como a Ale comentou, foi algo assim mágico. Nossa, tá na sala de aula com os alunos é algo extremamente gratificante e poder ver as realidades deles e ter essa troca de conhecimento é algo literalmente único, porque cada aluno é único, né? Cada aluno de cada período que tu tá lesionando, sabe? Acaba sendo uma experiência única. Samuca, tu sabe que tu lembrou de uma coisa agora, quando tava conversando, que Samuca foi aquele cara que quando entrou na biologia, eu já vi que o cara era biólogo, assim, o cara sabia mexer com serpente, o cara era biólogo antes de entrar, sabe? E eu tive aquela sensação, às vezes a gente tem isso com algumas pessoas, né? Tu vê essa pessoa e tu pensa, nossa, essa pessoa já é o que ela quer ser, tipo, ela já é, nem precisa formar. E quando a gente teve essa primeira experiência de sala de aula, que foi muito punk para uma primeira experiência, né? Muita correria. Foi, nossa, Eu senti, eu morri, eu cheguei em casa morto. Eu senti isso com a licenciatura da lei do Samuca, sabe? Eu pensei, eles já eram professores, entendeu? Eles entraram aqui, foi a primeira aula deles, mas não parecia que foi a primeira aula deles. Parecia que eles estavam fazendo aquilo muitas vezes, sabe? Foi muito massa ver que, tipo assim, já tava em vocês isso, sabe? E é uma coisa muito engraçada, galera, porque, tipo, quem já é professor e dá aula presencial, é uma sensação muito estranha, assim, sabe? A primeira vez que tu dá, tu sente uma ansiedade enorme, uma agonia, assim, de, cara, o que será que vai acontecer? Quais são as expectativas? E aí tu chega e quando começa a falar, simplesmente tudo se esvai, sabe? E tu sente uma conexão enorme, assim, do que tu tá fazendo. Tudo flui, teu movimento flui, tua respiração flui. E tu sente a energia e tu, sabe? É como se fosse uma catarse de tu estar liberando todos os teus sentimentos que tu tem, porque tu tem tua paixão. Cada um tem sua paixão única sobre a biologia. E tu tá liberando isso, mostrando pros alunos e tu vendo os olhos deles brilhar e tu se lembra que tu já foi um deles, sabe? Tu já foi um deles sentado na cadeira, olhando pro professor, brilhando os olhos, sabe? E tu... Nossa, cara, eu fico até sem palavras aqui, nossa, porque é muito emocionante. Eu queria te dizer que Catarse foi muito bem. Catarse, eu peguei meu dicionário aqui, deixa eu guardar aqui. Guardei meu dicionário de leve. Vou compartilhar aqui, gente, a tela para mostrar o curso. Eu acho incrível que, tipo, até mesmo no EAD, né, que a gente deu muita aula no EAD, né, a gente fica muito grato, assim, quando eles mandam, assim, mensagem, tipo, bah, que legal esse conteúdo, bah, eu não sabia que era assim, e eles querem saber, sabe, é muito legal, é muito legal, uma troca muito legal. É aquilo ali que nos alimenta, sabe? Sim. Então aqui a gente tem o dia X, né, foi o primeiro dia de aula, eu acho, a gente tirou foto com a camiseta do cursinho, a Lei aqui, eu, o Samuca lá. Todos a Duda não tá aparecendo nessa foto, mas ela entrou depois. A Duda não tinha entrado ainda na equipe nessa época. E tem uma outra foto aqui que dá para ver todo mundo, né, que estava no colégio, ou quase todo mundo, alguns saíram e tal. E, tipo, foi um dia, bem nesse clima, assim, é uma coisa muito alegre. Tem um negócio do cursinho que eu acho muito fera, é o clima da sala de aula, que ele é um pouco diferente, né, é uma coisa mais descontraída, é um negócio, tipo, nossa, é muito massa mesmo, assim, quem tá lá sabe. E uma coisa muito legal de cursinho popular é que os alunos estão indo porque eles querem, sabe? Então, te permite uma certa experiência diferente do que se tu tivesse indo para uma escola com os alunos tendo que ir lá, sabe? Tem uma experiência nova, uma troca nova. Sim, sim. E uma coisa bacana também, que eu lembrei agora,
É que ao contrário das meninas, por exemplo, eu sou completamente rato de laboratório. Eu amo a pesquisa, amo estar no laboratório. Assim, adoro, tá? É de paixão a coisa. E mesmo para, às vezes a gente pensa que é uma coisa ou outra, né? Ah, pessoa, o cara é muito pesquisador, o cara não é tanto de aula. Ou o cara é tanto de aula, o cara não é muito pesquisador. Mas eu digo para vocês que se tem interesse na pesquisa e também tem interesse em aula, não é possível de conciliar. São coisas que, na verdade, super se juntam, porque às vezes tu tá dando um exemplo assim, nossa, aula de citologia eu piro, né? Porque tem cultura celular no laboratório e tal. Então eu dou exemplo para eles muito práticos, assim, sobre coisas que acontecem no laboratório. E eu vejo que esses links com a ciência, como a ciência funciona e tal, são muito importantes de acontecerem e, tipo, fomentam ainda mais uma divulgação científica, fomentam o amor deles pela biologia em todos os aspectos possíveis. Acho que isso é legal e isso enriquece a experiência em sala de aula. Vou parar de compartilhar aqui, gente. Tá bem. Acho que é isso, assim, gente. Eu acho que a gente teve experiências muito legais no cursinho. E esse negócio que o Luiz falou de aprender ciência, a gente fez uma dinâmica muito legal com eles, para eles aprenderem método científico e tudo, e foi muito, muito legal. Eles falaram umas coisas que, tipo, eu não pensava no ensino médio, sabe? Tipo, eles elaboraram um TCC ali, entendeu? E eu fiquei, meu Deus do céu, os caras estão a mil, sabe? Muito legal Vários mesmo. momentos de surpresas, né? Que tem, tipo, quando fazem uma pergunta muito louca, ah, tu já viu aquele sapo lá da Indonésia que faz tal coisa? Aí eu fico, tipo, não sabia, que massa, vou pesquisar e tudo, tipo, várias novidades surgem ali na sala mesmo. Eu acho muito fera essa troca. Muito massa, gente. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Por essa fala linda. Sério, muito, muito emocionante, muito legal. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode me interromper se vocês quiserem. Se quiserem falar. Agora, pra gente, antes de eu chamar a próxima e a nossa última convidada, a gente vai mandar o formulário de presença para vocês já irem preenchendo. E é isso. Preencham o formulário. E aí agora eu vou chamar a Francine para ela falar um pouquinho sobre a experiência dela também, como monitora também. Ela vai falar melhor para vocês. Oi, gente, boa noite. Eu só queria dizer que eu amei muito a fala de vocês, das gurias, do pessoal do cursinho. E eu amei muito, não amei pouco. Fiquei até mais empolgada para falar. Mas então, vou contar mais ou menos como foi o processo aí de entrar, escolher o curso, ir para a mentoria, depois fazer outra mentoria. Enfim, na verdade eu não entrei direto na licenciatura, né? Eu entrei no bacharel. Porque, assim, no período do pré-vestibular, eu estava em dúvida entre pedagogia e biologia bacharel. Porque eu era apaixonada por educação, apaixonada por biologia, mas eu não me via, assim, dando aula de biologia, sabe? Eu me via trabalhando ali com, sei lá, séries iniciais, jardim de infância, e biologia, sei lá, acho que eu me via no meio do mato. Na verdade, eu não tinha muito, não sabia direito, né, o que eu ia achar até eu entrar no curso. Mas no fim, eu optei pela biologia bacharel. Eu achava que eu não ia ter capacidade de dar aula para ensino médio ou para, não sei, achava que não era para mim. E por isso entrei no bacharel. Só que não saiu em nenhum momento da minha cabeça a questão da educação. Então, assim, eu entrei em 2019/1, né? E foi o primeiro semestre do currículo novo, com a licenciatura separada do bacharel. Então, em várias aulas, os profs contextualizavam um pouco ali, né, o que mudou, por que mudou, como foi o processo de mudar. E tinha aulas que essa era a parte que eu mais gostava. Aí eu pensei, bom, né, talvez eu ainda goste de educação. Então, eu não consegui tirar da minha cabeça. Eu pensava em, assim, fazer o bacharel, depois fazer reingresso diplomado, fazer as cadeiras da licenciatura. Não me questionava mais sobre mudar para pedagogia, porque eu já tinha criado vínculos na biologia, já tinha me apaixonado pelo curso, já tinha começado a aprender umas coisas que eu tenho que terminar de aprender. E aí,
E aí eu comecei a pensar em mudar para licenciatura. Aí, bom, como a gente só tem uma oportunidade de fazer essa troca, né? Não tem como ir, não gostar, voltar, eu decidi ter certeza antes, e para isso eu peguei uma monitoria e um trabalho voluntário no segundo semestre. Então, primeiro vou falar sobre a monitoria e depois comento rapidinho do voluntariado, que ele não era na URGS, né? Licença. Bom, no primeiro semestre a gente tem a cadeira de Ecologia 1, né, com o professor Gonçalo, e o Gonçalo também dá a cadeira de Ecologia para Enfermagem. Então, abriu vaga para os alunos da Biologia tentarem essa monitoria, ele nos mandou lá no Moodle uma mensagem, eu pensei, vou tentar. Tentei, comecei a fazer a monitoria com ele, né, para ter aí uma experiência mais na parte da licenciatura, ver se eu gostava, ver se eu conseguia, porque sempre fui meio tímida, assim, mas eu tinha tido no ensino médio uma professora tímida, então eu sabia que impossível não era. Aí eu decidi ver o que eu achava. Bom, aí a monitoria foi um pouco diferente, acho, da maioria das monitorias, assim, eu não ia para uma sala, ficava com os alunos tirando as dúvidas. Eu trabalhava mais junto com o Gonçalo e teve dois momentos principais. O primeiro foi a primeira área da disciplina, que o meu trabalho era basicamente fazer questões, né? Então, produzir materiais para os alunos estudarem. Eu ia na aula, assistia de novo, como eu já tinha visto conteúdo, eu já olhava com um olhar mais direcionado para as perguntas que eu ia fazer. Inventava lá minhas questões, ele deixava eu inventar o que eu quisesse. Eu mandava para ele no dia seguinte ali da aula. Ele me retornava com algumas correções, sugestões de coisas que poderia ficar mais claro. Eu arrumava, colocava no Moodle e aí ficava disponível lá para os alunos responderem. Eu eventualmente corrigia assim algumas coisas que eles colocavam lá, porque era tudo dissertativo, então meio que não tinha como eu corrigir tudo. E era bem legal. Foi um momento que eu aprendi muito sobre a linguagem, assim, né? Que no Enem a gente aprende muito a resumir as coisas, a não repetir palavras, a ser bem conciso e falar de bastante coisa ao mesmo tempo, né? Num espaço curto. Já na biologia, o nosso objetivo não vai ser tanto esse. Então, foi bem interessante para eu aprender melhor, assim, a especificar melhor o que eu estava falando e essas coisas. Bom, aí na segunda área da disciplina, o Gonçalo queria mudar um pouco a dinâmica da cadeira, queria fazer umas outras avaliações, porque as avaliações eram provas, né? Esses questionários que a gente fazia era só para os alunos terem como estudar para a prova. Inclusive, ajudei a corrigir prova também. E aí, na segunda área, ele queria trocar um pouco a dinâmica, né? Como eu falei. E a gente meio que começou a conjuntamente, assim, buscar materiais que dialogassem com o conteúdo, mas que daqui a pouco o conteúdo não contemplava, sabe? Daqui a pouco alguma implicação política do que a gente estava estudando. E aí a gente propôs para eles alguns trabalhos de escrita, algumas coisas em grupos. Foi bastante, assim, uma experiência, né? Aí a gente foi vendo também o retorno que ele nos dava. Eu acabava sendo uma opinião mais, assim, de alguém que acabou de ter essa cadeira, né? Então, como que eu acharia que seria ter esse tipo de trabalho que ele estava tendo a ideia. Então, foi bem legal. Acho que a gente construiu bastante juntos, assim. E, claro, também ficava disponível se os estudantes quisessem tirar alguma dúvida e tal, mas não era o foco, sabe? Bom, ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, né? No mesmo semestre, eu fazia também um voluntariado no Lar de São José, que uma amiga minha descobriu pelo site Parceiros Voluntários. E aí ela começou a fazer, e ela falou, Fran, tu vai achar muito legal. Aí eu pensei, tá bom, vou tentar. Aí eu fui lá e eu dava reforço de alfabetização para as crianças. Então eu atendia assim 2, 3, 4 crianças por cada vez para dar reforço de alfabetização. Nada a ver com biologia, né? Mas como eu falei, eu precisava ir para pedagogia, então eu achei o máximo esse voluntariado, foi bem decisivo para eu ir para a licenciatura, né? Porque no fim eu fui. Eu podia inventar também a atividade que eu quisesse, porque a demanda era mais em relação à coordenação motora fina, né? Para a criança conseguir escrever, ela tem que estar dominando ali, segurar o lápis e tal. E essas crianças tinham tido um pouco de defasagem no jardim de infância, por exemplo, em atividades de recorte, colagem e tal.
E aí eu fazia jogos, fazia coisas sempre nessa proposta da coordenação motora fina, né? Então, não precisa ser necessariamente da licenciatura quem está dando esse reforço. E, gente, as crianças são muito acolhedoras, então era perfeito, eu amo. E aí, bom, amei tudo que eu fiz, né? Decidi mudar para licenciatura porque eu pensei, bom, tá, talvez eu realmente não consiga dar aula, vai que eu não consigo, mas por que eu vou deixar de estudar algo que eu quero, que eu sou apaixonada, por 5 anos, se eu posso estudar agora, né? Porque na licenciatura a gente, que nem o Luiz falou, a gente pode acabar indo para pesquisa daqui a pouco também. E, bom, aí troquei. Nesse primeiro semestre aí do ensino remoto, né, emergencial, eu fiz o meu primeiro semestre de licenciatura. Foquei em colocar em dias cadeiras, porque eu tinha perdido algumas. E eu acho muito legal, assim, estar nos 3 ambientes que a licenciatura oferece, mais ou menos. Que é tipo, tem turmas só da licenciatura, que estão na biologia, então é um grupo muito coeso, assim, de pessoas que amam biologia e amam a licenciatura, e aí junta tudo, que é muito legal. Tem as cadeiras da FACED, que vão ter alunos de vários cursos, mas que todos querem ser professores. Vai ter as cadeiras com as pessoas da biologia, que vão querer ir para várias áreas de pesquisa, então adoro transitar em todos esses espaços, assim. Sou de Sagitário. E aí, passado esse semestre, que eu coloquei as cadeiras em dia, eu queria, na verdade, um EC. Então, eu estava ali de olho nos e-mails da Congrade, que inclusive a gente tem recebido bastante. Mas acabou não vindo nenhum IC, veio um edital de monitoria indígena, que é o que eu faço desde o semestre passado e nesse semestre também, que é uma monitoria de acompanhamento discente. Então, a gente tem uma colega indígena e todo estudante indígena da URGS que sentir que tem necessidade pode solicitar para ter um monitor que o auxilie, assim. Então, tudo que ela precisar em relação à cadeira, em relação a questões burocráticas, comunicação com os professores, conforme ela for me falando, eu vou ajudando ela. E é basicamente assim que funciona. E eu acho que é isso. Eu não faço ideia de quanto tempo eu falei. Mas. E eu acho legal de comentar, assim, né? Já que é uma coisa que eu ainda não comecei, mas que eu vou começar. Porque, como a ideia é apresentar, né, as possibilidades, todas essas que eu falei, meio que eu recebi um e-mail, e aí eu vi que existia e fui lá e tentei, né? Mas semestre que vem, não, esse semestre eu vou começar um estágio no laboratório de ciências de uma escola. Então, essa vaga eu fiquei sabendo porque tem um amigo meu que trabalha nessa escola, no João 23, e ele me falou que ia abrir essa vaga, que o guri que estava ocupando ia sair. E eu mandei meu currículo lá para o e-mail de currículos da escola. Então é algo que existe também, assim. Eu não. Exceto pelo PIBID, né? Eu não achava que seria possível trabalhar numa escola antes do estágio obrigatório. Então, é possível. Existe isso. Dá para dar uma penteada assim, mandar uns currículos, sei lá. Não sei quantas escolas e quais escolas têm vaga, né, para licenciatura de biologia, mas existe. A cara de pau é sempre necessária, né? A gente já falou dela aqui várias vezes nesses encontros. Queria te agradecer, Fran. Muito, muito legal. Tua experiência, tua fala. Tô me sentindo Nossa, famosa. sério, eu gostei muito. Gente, se alguém tiver mais um comentário, uma pergunta pra fazer pra Fran, pra galera dos cursinhos também, a gente tá aberto aqui, podem abrir a câmera, o microfone. Sei, acho que a galera tirou as dúvidas no chat já. É, eu não tenho nenhuma. Bom, então, gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou enviar aqui de novo o formulário de presença. Os convidados não precisam assinar o formulário, tá? Eu já entendi. Não tem problema.
Tá tudo bem, depois Eu a sou uma gente que olha mesmo. convidada? Claro. É, né? Ah, é, assinei. Não tem problema. Bom, Mas aí depois, se vocês quiserem certificado, mandem o nomezinho completo de vocês pra gente. Que a gente vai emitir certificado pra vocês, no caso de convidado palestrante. Mas pra galera que preencheu o formulário, vai ser de ouvinte também dos encontros. Tá bom, gente, então. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Esse encontro foi maravilhoso, vai ficar lá no nosso YouTube também. Eu agradeço muito. A gente vai parar a gravação agora. É isso aí, muito obrigada pela presença de todo mundo.